Ótima terça-feira para você. Nós estamos conectados nesse momento para realizar a nossa oração do meio-dia. Deus abençoe o seu trabalho, Deus abençoe esse dia para você que está me acompanhando ao vivo, meio-dia, em ponto. Eu te convido a dar uma pausa e orar comigo. A nossa oração tem uma causa, tem uma razão. Nossa oração é por avivamento. Então, você que deseja experimentar o amor de Deus no seu coração, você que deseja experimentar um avivamento na sua fé, a fé é a grande base, a grande força, o grande impulso que sustenta nossas vidas. A fé que nós depositamos em Jesus, a graça de Jesus, o amor de Jesus, mas é claro que, em certa medida, algumas pessoas parecem que isso está apagado, distante, ela se sente fria. E por isso que sempre ela está, podemos dizer, desanimada, prostrada diante de algumas dores, diante de alguns problemas. E não que quem é de muita fé sempre está forte, é imbatível. Não, nós somos frágeis. Mas nós precisamos que Deus aumente nossa fé. Jesus várias vezes disse para os discípulos, homens de pequena fé, se vocês tiverem fé, tudo lhe será possível. Então, nossa oração é para que Deus nos dê uma porção dobrada de fé, um avivamento aconteça em nosso coração. Meu convite para você é orar comigo nesse momento. Antes, põe nos comentários um pedido de oração. Nós estamos ao vivo nesse momento, para quem me acompanha agora, meio-dia e 2 minutos. Você pode colocar aqui nos comentários um pedido de oração por você. Põe seu nome aqui. Deixa eu citar seu nome no momento que nós estivermos orando. Coloca um pedido também por um ente querido seu que está distante da presença de Jesus, talvez não congregue em nenhuma igreja, não participa, não está envolvido com nada a respeito do Evangelho de Jesus. Compartilhe com essa pessoa essa oração que nós vamos fazer. Põe o nome dele aqui. E claro, você que lida com uma enfermidade, você que lida com um problema material, financeiro, um problema familiar, um problema de saúde, vamos nos unir para orarmos juntos. Deixa eu falar uma coisa para você importante, antes de nós realizarmos a nossa oração. Quando nós pegamos o livro de Juízes, a gente percebe que foi uma época na história da Bíblia e na história do povo hebreu em que acontecia basicamente o seguinte: o povo fazia o que era mal diante de Deus, eles se afastavam, eles adoravam outros deuses, a fé esfriava, a fé, aquela chama ardente, se apagava. Então os inimigos ganhavam espaço, eles passavam a ser escravos, eles passavam a ser maltratados, a ser oprimidos. As batalhas que antes eles venciam, agora eles passavam a sofrer derrotas, até que Deus, vendo esse cenário, levantava um juiz, levantava uma pessoa para que convidasse aquele povo a um novo avivamento, a se entregar ao Senhor, a se humilhar diante do Senhor, se arrepender dos seus pecados. E assim que o povo ouvia esse juiz, então eles voltavam a ser livres dos seus opressores, eles voltavam a conquistar batalhas, até que esse processo acontecia várias e várias vezes. O que a gente percebe é que Deus, quando via o seu povo frágil, fraco, distante, ele levantava um juiz, alguém, para que dissessem para aquelas pessoas: é tempo de avivamento, é tempo de nos renovarmos, é tempo de nos humilharmos ao Senhor. E esse tempo está acontecendo aqui entre nós. Deus colocou em meu coração uma vontade, um desejo, um propósito de chamar você que se sente apagado, frio, a buscar de Deus um novo, uma nova experiência, o novo de Deus, uma nova vivência com Deus, uma nova fase na sua vida. Então, vamos orar juntos. Eu te convido a parar tudo nesse momento e orar comigo. Quem está agora me acompanhando, o Carlos Vinícius, que está nesse momento conectado, Rodolfo também, deixa eu ver, Tereza Maria, seja bem-vinda também. Você que está aqui pela primeira vez,
deixa o seu nome para nós orarmos juntos. Pedro está aqui conectado, a Kika também, ligado com a gente em oração, a Alexandra, se eu não me engano, lá da Bahia, enfim, tantas outras pessoas que estão nesse momento conectadas. Eu te convido a agora realizar essa oração comigo. Vamos orar e pedir que Deus mova o poder dele sobre nossas vidas. Vamos orar juntos. A angústia e o medo muitas vezes nos empurram para o lugar mais poderoso que existe: a oração. Quando o coração está aflito, Deus nos ouve do alto e responde com consolo e força. Mesmo em meio à dor, escolha confiar. Porque a oração feita com fé move o coração de Deus. É hora da oração do meio-dia. Senhor Deus, nós oramos. Oramos porque temos sofrido derrota diante dos nossos inimigos. Temos enfrentado humilhação, fracasso. E nós queremos, Senhor, voltar o nosso coração para Ti. Por isso pedimos, toque em nossas vidas. Perdoe os nossos pecados. Perdoe pelas palavras, pelos pensamentos, pelas atitudes, pelas atitudes não tomadas em favor do próximo, do aflito. Jesus, nós oramos nessa tarde e pedimos o poder do Teu Espírito sobre nós. Venha, Senhor, inundar nossos corações, inundar as nossas vidas, Senhor. Venha com o poder do Teu Espírito remover toda a doença. Não é física, mas tem uma raiz espiritual, tem um mal. Senhor, remova. O Senhor mostrou ao curar aquela mulher encurvada, que era escrava de Satanás, que nem toda doença, o diagnóstico é físico, mas sim uma ação de um mal. Então eu oro por aqueles que são escravos do maligno, que sejam livres, Senhor. Aqueles que estão nesse mês lidando com dificuldade material, com dificuldade econômica, passando necessidade, envia a Tua provisão sobre nossas vidas, envia o Teu poder sobre nós, acenda, renove e fortaleça aqueles que estão depressivos, que perderam a esperança, perderam o sentido, a vontade de viver. Senhor, os levante, os remova desse quarto escuro, os remova, Senhor, dessa falta de ânimo, de vida, de coragem. Jesus, eu oro nesse momento para que o poder do Teu Espírito alcance nossas vidas e abençoe os nossos negócios, as nossas negociações, que o Senhor sustente aquilo que já temos, nos ajude a melhorar, a nos capacitar, que possamos encontrar graça diante de quem está acima de nós, abaixo de nós, ao lado de nós. Que a bênção do Senhor esteja sobre nossas vidas. Eu entrego em Tuas mãos aqueles que estão doentes no hospital, aqueles que estão aposentados, esperando por uma causa. Oro para que o poder do Espírito Santo alcance nossas vidas no dia de hoje, em nome de Jesus. Amém e amém. Respire fundo. Amém. Mais tarde eu volto aqui ao vivo para transmitir nosso culto, encontro de esperança. Vamos orar pela família, vamos orar pelo trabalho aqui no canal Guilherme Grando. Se inscreva, deixe seu like, siga nessa jornada de oração comigo todos os dias ao meio-dia. Tchau, gente. Boa terça-feira para você.